Bom dia, meus alunos! Então, hoje é com imensa satisfação que estamos retornando nossas atividades através do sistema online de ensino, através das nossas aulas remotas. Sei que não era a forma como nós queríamos estar voltando, mas que nesse momento é a melhor maneira, é essa, né? Espero que em breve possamos passar por tudo que nós estamos, superar tudo que estamos passando, essa pandemia, e que logo estaremos juntos novamente para poder dar continuidade ao nosso conteúdo, presencialmente, junto de vocês. Como nós passamos aí 3, 4, 5, quase 5 meses parados, nós vamos estar voltando e vamos rever um pouco o nosso conteúdo que nós vimos no início. E nessa aula de hoje nós vamos estar revendo a parte que fala sobre a estrutura atômica. Bem, então veja bem, como nós vamos falar sobre a estrutura atômica do átomo, inicialmente vamos falar sobre as principais características do átomo. E iniciando essas características que nós vamos estar falando aqui, a primeira delas é o número atômico. O número atômico é representado pela letra Z. Esse número atômico, ele corresponde ao número, à quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons do átomo. Ok? Quando nós falamos aqui do número de prótons, se você observar na tabela periódica, esse número atômico da tabela periódica, você vai ver o seguinte, que lá na tabela nós temos um total de 118 elementos, e esse número atômico ele vai variar de 1 a 118. Ou seja, o número atômico que nós estamos falando aqui é aquele númerozinho que vai identificar aquele elemento químico. Tá certo? Se nós observarmos a nossa natureza, os elementos químicos eles são eletricamente neutros. O que significa isso, né? Toda vez que eu falo que um elemento é eletricamente neutro, eu estou dizendo que o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. E aí, olha só que nós temos, né? Dois exemplos. O cloro, número atômico é 17, ele tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons, porque são iguais. O sódio, número atômico é 11, ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons, ok? Então, conforme o que eu falei, ó, eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons, e se ele é eletricamente neutro, também vai ser igual ao número de elétrons. Então, os três valores vão ser iguais. Além do número atômico, nós temos também o número de massa. O número de massa é representado pela letra A. E aí, olha só o que nós temos aqui. A massa, o número de massa, ele corresponde à soma do número de prótons e do número de nêutrons de um átomo. Ou seja, nós temos uma fórmula, né? Ó, A é massa, igual a prótons mais nêutrons. Como no prótons e número atômico é igual, eu poderia colocar aqui Z mais N também, que seria a mesma coisa. Z e P são iguais, eu posso colocar aqui P ou Z, né, que vai dar a mesma coisa. E aí eu tenho aqui dois exemplos. O cálcio, cujo número atômico dele é 20, isso quer dizer que ele tem 20 prótons, e a massa dele é 40. Ó, a massa é 40, o número de prótons é 20, como estão em lados opostos, eu posso pegar esse 20 aqui, trazer para o primeiro membro, eu vou ter aqui 40 menos 20. 40 menos 20 é igual a 20, quer dizer que ele tem 20 nêutrons. No caso do cloro, a mesma coisa. No atômico é 17, ele tem 17 prótons, a massa dele é 35. Eu tenho aqui 35 menos 17, 35 menos 17 é igual a 18, quer dizer que ele tem 18 nêutrons. Ok? Então, eu tendo o número de massa e o número atômico, o número de prótons, eu consigo achar o número de nêutrons usando essa formulazinha aqui. Ok? Além dessas partículas, nós temos que ter conhecimento do que vem a ser um elemento químico. Conforme o que eu falei lá no início, nós temos uma tabela periódica um total de 118 elementos. E quando eu falo que dois átomos pertencem ao mesmo elemento, eu estou dizendo que aqueles átomos possuem o mesmo número atômico. Ok? Então, tem o mesmo número atômico, é o mesmo átomo. E quando eu falo isso, basta você olhar na tabela periódica, você vai ver que tem elementos lá, não na tabela, mas nós temos átomos existentes aí que têm massas diferentes, pertencendo ao mesmo elemento. Por exemplo, o carbono, né? Tem o carbono com massa 11, massa 12, massa 13, massa carbono, 14 e assim sucessivamente. Todo elemento químico ele vai ter um símbolo. Aqui eu coloquei X, porque eu não sei qual é o nome do elemento, então eu coloco X para identificar esse elemento. Mas geralmente o que acontece? O número atômico, o elemento químico e o símbolo do elemento químico, esse símbolo,
ele é utilizado letras do próprio nome do elemento. Geralmente a primeira ou a primeira e a segunda letra. Por exemplo, com H nós temos o hidrogênio e o hélio, por exemplo. O hidrogênio é H, o hélio HE. Com a letra C nós temos o carbono. Então nós temos lá, o carbono é C, o cálcio é Ca, o cobalto é Co, o cobre é Cu. Ok? Então, para diferenciar, pega a primeira e a segunda letra do nome original do elemento. Para dar nome, para colocar o símbolo. Na parte inferior nós temos um atômico. Então, o número atômico vai estar sempre aqui na parte inferior do átomo. E na parte superior, seja no canto direito ou no canto esquerdo, nós vamos ter a massa. E aí nós temos aqui um exemplo, o sódio, o número atômico dele é 11, a massa dele é 23. Se o número atômico é 11, quer dizer que ele tem 11 prótons. Para eu achar o número de nêutrons, é só pegar aqui a massa menos o número atômico, eu tenho aqui 23 menos 11, 23 menos 11 é igual a 12, eu tenho 12 nêutrons. Ok? Então eu poderia já usar essa formulazinha, ó. N é igual a A menos E. E aí nós temos aqui nós temos aqui um primeiro exemplo de calcular identificar essas estruturas que nós acabamos de falar. Ó, indique o número atômico, o número de prótons, nêutrons, elétrons e o número de massa dos seguintes átomos. E aí nós temos aqui o carbono, no primeiro exemplo, número de baixa massa, né? Ó, o número atômico vai estar na parte de baixo, então aqui é 6. Na parte superior eu tenho a massa, na parte superior eu tenho a massa, no caso aqui a massa é 12. Então eu tenho 6 e 12. Ó, 12 está aqui, na massa dele. Número atômico 6. Como Z, P e E são iguais, é só repetir aqui, ó. Número atômico é 6, 6 prótons e 6 elétrons. E aí eu vou calcular o valor de N, ó. Como eu sei que A é igual a P mais N, é só vir aqui, ó. O valor de A é 12, ele tem 6 prótons, eu tenho aqui 12 menos 6, 12 menos 6 é igual a 6. Do mesmo modo aqui no flúor, 9 e 19. O 19 é a massa, o 9 é o número atômico, ele tem 9 elétrons, ele tem 9 prótons. E aqui eu tenho 19 menos 9, que vai dar 10 nêutrons. No ferro a mesma coisa. Eu tenho aqui 56 para a massa e 26 para o número atômico. Como o número atômico é 26, eu tenho 26 elétrons, eu tenho 26 prótons. E aqui eu tenho, para achar o valor de N, é só pegar os 56, que é a massa, menos o número de prótons, que é 26, que vai dar 30 nêutrons. Ok? Entendidos aqui? Posso seguir para frente? Certo. Então, dando continuidade, nós falamos lá daquelas partículas, o que acontece é que muitas vezes um átomo ele pode ter uma capacidade, ele pode ganhar e ele pode perder elétrons. Quando ele ganha ou perde elétrons, ele vai formar uma estrutura chamada de um íon. Então, veja bem, o que é um íon? Íon é a espécie química que apresenta número de prótons diferente do número de elétrons, podendo ser ao ganhar ou ao perder elétrons. E esses íons, quando ele ganha e quando ele perde, ele vai formar dois tipos de íons. O primeiro aqui são os íons positivos, são chamados de cátions. É quando o átomo perde elétron. O segundo aqui, os íons negativos, é chamado de ânion. É quando o átomo ganha elétron. Então, ó, perdeu fica positivo, ganhou fica negativo. Certo? E aí, aqui nós temos esses íons aqui que nós acabamos de falar. Ó, íon positivo, o cátion, nós temos aqui o magnésio, cujo número atômico é 12. Como ele ganhou ele perde 2 elétrons, ele vai ficar aqui com carga mais 2. Ó, ele perdeu 2 mais 2. Ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. Quando eu pego aqui 12 menos 12 é igual a 0. Eletricamente neutro. No segundo caso aqui ele tinha 12. Como ele perdeu 2, ele ficou com 10. 12 menos 10 é igual a menos 2. Nesse caso, nós temos aqui um cátion bivalente, certo? Ou um íon bivalente positivo. Ok? Eu posso ter monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente. Aí pode ser positivo ou negativo, dependendo da situação aí. O segundo aqui são íons negativos, ou ânions.
E olha só o que nós temos. Ó. O exemplo que nós temos aqui é o flúor. Ele ganhou um elétron. Como ele ganhou um elétron, ele ficou negativo. Ó, ele tinha 9 prótons e 9 elétrons. 9 menos 9 é 0. No segundo aqui, ele tinha 9. Como ele ganhou 1, ele ficou com 10. 9 menos 10 é igual a menos 1. Menos 1 é a carga dele. Portanto, aqui ele é um ânion monovalente. Ou íon monovalente negativo. Ok? Além dessas estruturas que nós acabamos de falar, também temos que ter alguns... Nós vamos estar falando aqui também sobre as semelhanças atômicas. E aí, o que vem essa semelhança, né? Semelhança é quando eu estou comparando dois elementos, duas coisas aí, e há uma certa igualdade entre eles. Como nós estamos falando de átomos, né? Semelhanças atômicas, então tudo a ver aí. A primeira delas, que nós estamos falando, é os isótopos. A palavra iso significa igual, e a segunda parte que vem do que nós vamos ter igual. Então, quando eu falo aqui dois átomos são isótopos, eu estou falando que eles têm o mesmo número de prótons, eles têm o mesmo número atômico. Nesse caso, são do mesmo elemento químico, porém a massa deles são diferentes. Olha só o que nós temos. 3 exemplos. Nós temos o carbono, nós temos o oxigênio e nós temos o potássio. Se você pegar o carbono, ele tem número atômico 6. Massa 12, massa 13, massa 14. O oxigênio, de mesmo modo, massa 16, 17, 18. Só que no atômico é 8. O potássio também, 37, 39, 40, 41. Só que a massa dele, o número atômico dele é 19. E aqui você pode observar o seguinte, ó, os que mais ocorrem. Se você pegar o carbono com massa 12, é o que mais acontece na natureza. Essa é a abundância dele. Ó, com 13, 1,1 por 11%. Aqui é apenas pequenos traços, então praticamente muito difícil de ser encontrado. Ó, o oxigênio aqui, 99,7%. Os demais, ó, menos de 1% cada. No caso do potássio, é a mesma coisa. Sempre vai ter um deles que é o que mais prevalece, né, dentro da natureza aí. A segunda semelhança que nós vamos estar levando em consideração aqui são os átomos que são chamados de isóbaros. Isóbaros são átomos que têm diferente número atômico, portanto são elementos diferentes, mas que possuem a mesma massa. E aí, olha aqui que nós temos, né? Nós temos aqui dois exemplos. Nós temos aqui o carbono e o argônio. O carbono no átomo dele é 20, o argônio no dele é 18. Mas se nós pegarmos a massa, aqui é 40 e 40. Se eu pegar aqui 40 menos 20, ele tem 20 nêutrons. Se eu pegar aqui 40 menos 18, ele tem 22 nêutrons. Então, obrigatoriamente, se eles são isóbaros, a única coisa que vai ser igual é a massa. O número atômico e o número de nêutrons, com certeza, vai ser diferente. Terceira semelhança, que nós vamos levar em consideração, terceira e última, os isótonos. Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Nesse caso, o número atômico e a massa são diferentes, né? Então, olha só, o nitrogênio e o carbono. O número atômico do nitrogênio é 7, do carbono é 6. A massa do nitrogênio é 14, do hidrogênio do carbono é 13. Se eu pegar aqui 14 menos 7, eu vou ter 7 nêutrons. Se eu pegar aqui 13 menos 6, eu vou ter 7 nêutrons. Então, se você observar, ó, o número 7 aqui, que é nêutrons, são iguais entre os dois. Ok? Então veja o seguinte, fechamos o nosso conteúdo. E aí nós vamos ter aqui duas questõezinhas para nós podermos praticar um pouquinho. E aí olha só o que diz aqui, vamos ler a questão e tentar entender um pouquinho ela. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144. Então, como eu não sei qual elemento é, eu coloquei aqui X e coloquei a massa dele, que é 144. E número atômico 70. Então, eu peguei aqui o número atômico, coloquei aqui embaixo, 70, 144. A partir daqui, nós vamos ver o que nós vamos estar fazendo. Podemos afirmar que o número de nêutrons que encontraremos em seu núcleo é igual a quantos? Como eu falei lá para vocês, eu tenho uma fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa dele aqui é 144. Então, vem aqui, o valor da massa é 144. O valor de prótons é 70. Então, eu tenho aqui 144 menos 70.
144 menos 70 é igual a 74. 74, resposta correta, letra B. Ok? Segundo exemplo, segundo exercício. Seja os elementos A, aqui está o número atômico dele, e aqui está a massa, B e C, de números atômicos consecutivos e crescentes nesta ordem. Como aqui eu sei pelo seguinte, que o elemento A tem número atômico 63, correto? Como eles são consecutivos e crescentes, é só repetir, acrescentando de forma crescente. Tá? O primeiro é 63, o próximo é 64 e o próximo 65. Ó, consecutivo e crescente, se o número atômico de todos os três elementos. Sabendo que A e B são isóbaros, então eu sei que A e B são isóbaros. Portanto, ó, se a massa de A é 150, a massa de B também vai ser 150. E que B e C são isótopos. Então, eu tenho que saber o seguinte, que entre B e C o número de nêutrons são iguais. Para isso, eu vim aqui e peguei aqui, ó, a massa, 150, está aqui. Ele tem 64 prótons, está aqui. Eu tenho aqui 150 menos 64, que vai dar 86. Ok? Dando continuidade, ó, o que nós estamos querendo saber? Podemos concluir que a massa do elemento C é igual a qual a massa de C. Eu já sei o número atômico, que é 65. Eu sei que ele tem 86 nêutrons. Então, eu venho aqui e coloquei aqui. Eu tenho aqui 65 mais 86, que vai dar 151. 151, a nossa alternativa é a letra E, resposta correta. Então, pessoal, com isso nós fechamos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que foi passado. Claro que aqui é apenas revendo alguns conceitos. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer que seja a dúvida de vocês podem estar procurando, podem estar tirando as dúvidas de vocês, que eu vou ter o maior prazer de estar atendendo. Vocês vão ter o meu e-mail, vão ter o meu WhatsApp, pode mandar mensagem. Se eu não responder na mesma hora, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou estar respondendo, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês e até a semana que vem.